Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, um estudo realizado nos Estados Unidos aponta para uma grande influência do sedentarismo como um fator de risco para desenvolver formas mais graves da Covid. Cerca de 50 mil pessoas participaram da pesquisa. Pessoas que estavam sedentárias há pelo menos 2 anos antes da pandemia eram mais propensas a serem hospitalizadas, necessitar de cuidados intensivos e morrer devido ao coronavírus. De acordo com os pesquisadores, apenas a idade avançada e um histórico de transplante de órgãos superam o sedentarismo entre os fatores de risco para contrair uma versão grave da Covid-19. Em comparação com outros fatores como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, a inatividade física foi o fator de risco mais importante em todos os resultados. Para a pesquisa, foi comparada a evolução de 48.440 adultos com Covid-19 entre janeiro e outubro de 2020 nos Estados Unidos. A idade média dos infectados era de 47 anos e 62% eram mulheres. Metade não tinha doenças prévias como diabetes, doença pulmonar crônica, cardiovascular ou renal e câncer. A Pfizer informou que poderá entregar 10% mais vacinas do que o previsto nos Estados Unidos até o fim de maio. A informação foi divulgada nesta terça-feira em uma rede social pelo diretor do laboratório. O grupo que desenvolveu o imunizante com a BioNTech também poderá fornecer a totalidade de 300 milhões de doses até o fim de julho, com 2 semanas de antecedência. O anúncio ocorre após a decisão das autoridades sanitárias americanas de recomendar uma pausa na aplicação da vacina anti-Covid do laboratório Johnson & Johnson para investigar a ocorrência de casos graves de coágulos em várias pessoas que tomaram esta vacina no país. Também nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden disse que há vacina suficiente para cada americano. E aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisa hoje à tarde a instalação da CPI da Covid no Senado. O funcionamento da comissão pode ser presencial. O plenário do STF avalia a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura no Senado de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar ações no combate à pandemia da Covid-19. Além das medidas da gestão federal, a comissão também vai tratar de repasses de verbas para estados e municípios. A expectativa é de que a Corte dê aval, mas deixe que os senadores definam o andamento. O STF também pode condicionar o funcionamento do colegiado ao retorno dos trabalhos presenciais dos senadores. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já afirmou que vai determinar sessão presencial para a eleição do presidente da comissão. Ele disse que vai recomendar que o funcionamento também seja presencial, mas cabe ao presidente da CPI a decisão final. Pacheco informou que está aguardando os nomes e indicações de partidos para depois anunciar a data para a instalação da CPI. A morte do menino Henri, que chocou o país, também serviu como alerta para muitos pais. Provas colhidas pela polícia revelam que o garoto já dava sinais das agressões que vinha sofrendo. Especialistas alertam sobre a importância de prestar atenção na forma como as crianças se comunicam. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Essa mensagem foi descoberta pela polícia no celular da educadora Monique Medeiros, mãe de Henri. Ela conversava com a prima, que é pediatra. No texto, Monique conta que o filho vinha tendo um comportamento estranho. Henri está com medo excessivo de tudo. Tem um medo intenso de perder os avós. Está tendo um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Em outro trecho, a mãe conta que o problema piorava perto do padrasto, o vereador Jairinho. Quando vê o Jairinho, ele chega a vomitar e tremer. Diz que está com sono, que quer dormir e não olha para ele.
chora o dia todo. A pedido de nossa reportagem, essa psicóloga fez uma análise da mensagem. Ela afirma que o menino dava sinais evidentes de que algo não estava bem. Ficou muito claro que a criança já chamava atenção, já pedia socorro, já externalizava tudo que estava sentindo do jeitinho dela, através dos mecanismos dela, que é demonstração de medo. Isso é muito comum com crianças que são violentadas, que sofrem violência. É medo, dificuldade de se socializar, medo de perder pai e mãe, porque é o medo que o próprio, que o violentador, o opressor, ele passa isso para a criança. O opressor o tempo todo faz ameaças. Um mês após a morte, o engenheiro Leniel Borel, pai do garoto, postou um texto em uma rede social no qual lamentou não ter feito nada para proteger o filho. Desculpe o papai por não ter feito mais, lutado mais e protegido você muito mais. Para os especialistas, o caso traz um alerta importante para as famílias. Os pais devem ficar atentos às diferentes formas que uma criança usa para se comunicar. Um pedido de socorro, por exemplo, muitas vezes não é feito com palavras, mas pode ser percebido pela mudança no comportamento, como nesse vídeo aqui, onde o Henry aparece mancando. Qual é o tipo de violência, né? Se é uma violência psíquica, se é uma violência física, inclusive se é uma violência sexual. Quem está causando essa violência, né? Ele sempre põe medo na criança, e a criança tem medo de falar. Então tem ameaças. Se você contar, eu mato a sua mãe. Se você contar, eu mato seu pai. Mas ela sinaliza, até mesmo por conta de toda a ingenuidade, né? Ela vai sinalizando, ela não vai poupar isso. A Ana Paula viveu uma experiência parecida com a filha dela. A Ana Luísa tinha 10 anos quando teve que mudar de escola e passou a sofrer bullying de uma colega. Não disse nada para os pais, mas o comportamento da garota mudou muito. E ela chegou até a ficar com depressão. O comportamento mudou. E isso me ativou a busca por descobrir o motivo. Ela sim precisava de ajuda, mas ela não verbalizou isso. Em momento algum. Foi a minha insistência e a minha preocupação que me levaram a descobrir o que estava acontecendo. A mãe disse que só descobriu o problema após investigar bastante. A menina precisou de tratamento psicológico para superar o trauma. Mas Ana Paula acredita que as consequências poderiam ser ainda piores. Os casos desse tipo de problema, de bullying que gera depressão, podem levar à morte. Tem muitos casos, mas as pessoas não se aprofundam no conhecimento, na busca de entender o que é a situação, o que é o problema. Se eu talvez não tivesse entendido a necessidade de um apoio a ela, eu pudesse talvez ser permissiva a ponto de uma tragédia. O dever de proteger uma criança não é só dos pais e familiares. O advogado Ariel de Castro Alves, que faz parte do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, afirma que qualquer pessoa que perceber sinais de maus tratos pode e deve denunciar. A pessoa deve fazer uma denúncia que pode ser até anônima ao Disque 100, número 100, funciona no país inteiro e é gratuito, ou procurar diretamente o conselho tutelar mais próximo. Todo município do Brasil nós temos conselhos tutelares, ou também procurar os centros de referência da assistência social, que também tem essa função de atender os casos de crianças e adolescentes vítimas de violência. Proteção que o pai de Henry já não pode mais dar ao filho, mas que ele descreveu em uma rede social com um versículo bíblico. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vovó, eu amei a cartinha que você mandou pra mim. Te amo. Nossa, muito triste essa história, né? E que sirva de alerta, qualquer sinal, sempre denunciar e procurar as autoridades. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima tarde para você.